Olá a todos, eu me chamo Fabrício Curvelo e a gente está aqui na solução da lista de exercícios 3.1 de algoritmos, que é na verdade a nossa primeira lista de algoritmos. Estou aqui no Eclipse, então eu vou preparar o nosso ambiente para essa solução. Vou aqui em File New Java Project, eu preciso criar um projeto para essa lista, que eu vou chamar de lista 03.1, programação com sequência. Não utilizem acentos nem cedilha. Vamos lá. Criei o projeto, não preciso botar aqui nenhum nome de módulo. Nesse projeto eu vou criar aqui um novo pacote. Esse pacote eu vou chamar de controller, tudo em minúsculo e com 2 L's. É no pacote controller que a gente salva cada questão que a gente vai elaborar. Ainda antes de criar a questão, eu vou ainda no projeto de novo com o botão direito e vou criar um outro pacote que eu chamo de útil, tudo em minúsculo, sem acento, porque é nesse pacote útil que eu guardo uma classezinha que a gente precisa ter. Então, nele, no útil, com o botão direito, nova classe, eu vou escolher aqui o nome teclado com T maiúsculo. Ele vai criar ali a classe para mim. Eu posso apagar aqui o conteúdo dessa classe e pegar aquele nosso arquivinho onde já veio, já entreguei para vocês, não é isso? O código da classe teclado. Então, vou copiar aqui e vou colar. Maravilha, salvei. Já posso fechar essa classe. Ela é só uma ferramenta para a gente trabalhar, ela não é um código que a gente vai estudar nesse momento da matéria, mas ela é importantíssima. Aqui no pacote controller, eu vou em nova classe e já vou fazer a classe referente à nossa questão 1. Então, vou chamar aqui de classe questão 01, vou marcar aqui o método main, finish, beleza. Bom, só para relembrar, toda solução, todo algoritmo nosso precisa ser feito dentro do método main. Resumindo, ele tem que acontecer entre essa chave que abre o método main e essa que fecha o método main. Esse comentário que vi aqui dentro eu posso remover e esse aqui é o meu espaço para o trabalho, certo? Eu vou lá na nossa lista de exercícios e vou pegar o enunciado dessa lista. Vou fazer aqui o seguinte, ó. Antes do método main, eu vou abrir um barra asterisco, vou dar um enter, para ele abrir um comentário de bloco e vou colar o enunciado dessa questão. Com Ctrl Shift F, eu faço o Eclipse já rearrumar aqui o nosso enunciado para ele caber tudo na minha tela. Então tá perfeito. Ctrl Shift F, tá bom? Desenvolver um programa que pergunte ao usuário o seu nome completo e o seu sexo. Em seguida, o programa deve apresentar os dados anteriormente informados. Bom, isso é um algoritmo bem introdução, bem basicão, né? Mas a gente está começando, então vamos começar por aí. Muito bem. Dentro do método main, o que eu vou fazer? Eu preciso raciocinar sobre esse enunciado e tentar dividi-lo em etapas. Qual é a primeira etapa que eu preciso fazer como solução desse problema? Nesse caso aqui, eu preciso me organizar para simplesmente fazer uma pergunta ao usuário, que no caso é o nome dele completo. Bom, para perguntar algum valor para o usuário, ele vai me responder e eu vou precisar guardar essa informação. Então, de imediato, eu vou criar aqui o local para guardar essa informação, que vai ser uma variável, que eu vou usar o tipo string, porque ele vai me responder um nome, é uma palavra, é um texto, enfim. Vou chamar de nome, que eu vou dar para essa variável o nome para ela. E em seguida eu vou fazer a pergunta, o pedido do nome do usuário, né? A gente faz da seguinte forma aqui, ó, nós vamos usar o nosso recurso lá da classe teclado. Então a gente tem que ter colocado ela lá, senão não vai funcionar. Teclado com T maiúsculo, ponto, e aparecem as alternativas ali para mim. Como eu estou usando uma variável string, ele já sugere para mim a opção mais interessante, que é o ler texto. Beleza, então só para entender aqui, o ler texto é o comando onde eu pergunto um valor para o usuário e a resposta que ele tem que me dar é um texto para ficar numa variável do tipo string. Essa parte interna aqui do parênteses, eu vou colocar aqui o enunciado, a pergunta que eu preciso fazer, que vai aparecer na tela para o usuário. Então, eu vou colocar assim, ó, por favor, informe o seu nome completo.
Muito bem. Então, só para a gente explicar, essa frase vai aparecer na tela para o usuário, ele vai querer digitar o nome dele, o teclado vai receber essa informação do nome dele e vai salvar na nossa variável nome. Beleza, então já fiz a primeira etapa aqui do meu algoritmo. Eu também tenho que, em seguida, conforme estou vendo aqui, perguntar para ele o sexo dele. Então, para perguntar o sexo, novamente, eu vou precisar armazenar essa informação em algum lugar. Então, vou aqui criar uma segunda variável, porque ela também é do tipo texto, do tipo string. Então, chamei essa variável aqui de sexo. E lá no meu código, eu vou usar essa variável fazendo a pergunta de novo. Teclado.lerTexto, por favor, informe o seu sexo. Quando o usuário responder, vai ficar gravado lá na variável sexo. Então, essa etapa que nós concluímos aqui, nós chamamos isso numa solução de um algoritmo de entrada de dados. Eu vou até colocar aqui um comentáriozinho para a gente. Por que entrada de dados? Porque é o momento do algoritmo onde eu estou recebendo valores externos, que no caso estão vindo do usuário pelo teclado. A entrada de dados é a primeira etapa de qualquer algoritmo. Eu preciso ter a entrada de dados, depois o processamento e depois a saída. Pelo enunciado que nós temos aqui dessa questão, isso é o que contempla a nossa entrada de dados. Em seguida vem a parte do processamento. Porém, nessa questão, ela é uma questão tão simples que eu não tenho o que processar aqui. Eu preciso simplesmente perguntar o nome do usuário e o sexo e depois já mostrar isso de volta na tela. Isso já é a saída. Eu não tenho que fazer um cálculo, eu não tenho que fazer nenhuma ação específica depois que recebi os dados do usuário. Eu só tenho que exibi-los novamente na tela. Então, o processamento nessa questão vai ficar vazio. Eu já vou partir para a terceira etapa, que é a saída de dados. Todo o algoritmo tem que ter essas três etapas muito claras, senão você não está acertando a solução aí dele, tá bom? A saída de dados é o que, conforme a questão pediu aqui, eu preciso apresentar os dados anteriormente informados. Os dados são o nome e o sexo que o usuário me respondeu. Então, muito bem, eu vou fazer aqui o uso de um comando de saída que é o systemout.println. A gente pode abreviar isso escrevendo sysout, escrevi errado assim, sysout, e usar Ctrl espaço. Aí o Eclipse monta pra gente ali o comando corretinho. Ou você poderia escrever ele como tá, mas tem que botar o S maiúsculo e botar tudo certinho, com ponto e tudo mais. Dentro dos parênteses eu vou colocar a frase que eu quero que apareça. Você não deve simplesmente chegar e usar as variáveis puras, tipo nome, porque isso vai ficar muito grosso para o usuário, muito cru. Eu preciso ter uma explicação melhor na tela do que está acontecendo. O usuário precisa entender o que aconteceu. Então não é simplesmente exibir a variável. Vamos fazer uma respostinha mais bonitinha, né? Por exemplo, o nome informado. Opa, tem que colocar aspas. Vamos lá. O nome informado foi. E aí eu vou concatenar, eu vou juntar esse texto, o nome informado foi, com o valor que está na variável. A gente usa o sinal de mais. Então, por exemplo, se ele respondeu João, vai ficar o nome informado foi João, porque João está guardado lá na variável nome. Eu posso fazer uma outra saída só para informar o sexo, ou eu posso usar essa mesma saída e continuar a frase. Eu vou fazer assim, né, para a gente aprender mais a concatenação. Então, eu vou voltar aqui, ó, sinal de mais, porque eu agora preciso voltar para o ambiente de texto, né, para o espaço do texto aqui. E o sexo informado foi. Vou sair aqui novamente do texto e voltar para o valor de uma variável. Então, novamente, eu vou concatenar com o sinal de mais. Sexo. Deixa eu aumentar aqui a classe para a gente enxergar o código todinho. Então, interpretando aqui, ó, vai aparecer esse texto na tela. O nome informado foi. Ele vai mudar para o valor que está na variável nome. Por exemplo, João. Então, vai ficar o nome informado foi João. E ele agora vai voltar a exibir texto. E o sexo informado foi, e vai voltar a exibir o valor que está lá na variável sexo, que foi o valor que o João respondeu. Então, com isso, eu acredito que esse algoritmo esteja concluído. Eu vou aqui tirar um espaço em branco para ficar melhor aqui o visual e vou executar. Para executar, eu vim aqui ó, nessa setinha que está do lado do botão aqui do player e vou aqui Run as Java Application. O Eclipse está pedindo para eu salvar, que ainda não salvei, beleza? Ok. E ele aqui mostra aqui embaixo, por favor, informe o seu nome completo.
Eu vou botar aqui, ó, Fabrício Curvelo. Enter. Por favor, informe o seu sexo. Repara que ele está indo no passo a passo, conforme eu fiz aqui a questão. Deixa eu até mostrar aqui assim, para a gente ver a questão e a saída ao mesmo tempo. Então, por favor, informe o seu sexo. Vou botar aqui, ó, masculino. Enter. E ele agora já está me dando a saída de dados aqui, ó. O nome informado foi Fabrício Curvelo e o sexo informado foi masculino. É interessante ressaltar aqui que na hora que eu montei a saída, eu dei um espaço aqui depois da palavra foi, para que a palavra realmente fique separada da variável, porque se eu botasse as aspas coladinhas ali, o Fabrício apareceria agarrado com o foi. E a mesma coisa é o e ou sexo. Tem um espaço antes do e aqui dentro das aspas, para que não fique novamente agarrado com o final da variável aqui, que é o o do curvelo. Tudo bem? Então essa foi a solução 1. Um abraço a todos.